Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Por aqui o Tio Pet, tudo tranquilo, né? Em breve estaremos juntos aqui, sala de aula, mas por enquanto vamos nos encontrar dessa maneira. Hoje vamos falar sobre um assunto ao mesmo tempo muito importante, né? Também um pouco polêmico, né? Polêmico para aquelas pessoas que têm certas atitudes, né? Vamos falar um pouco sobre racismo no esporte. O racismo ele só não existe no seu dia a dia, às vezes na sociedade, né? Em termos de comportamento, em abordagens, em certa situação, mas também no esporte também existe, né? Essas ondas violentas dos Estados Unidos de protesto com a morte do George Floyd, aquele americano que foi assassinado, asfixiado com o joelho no pescoço, né? Que gerou essas manifestações, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, né? Vamos falar sobre uns fatos importantes que marcaram a história, né? Tá? Marcaram assim, ao mesmo tempo positivamente e negativamente, né? Negativamente devido ao racismo, mas positivamente os atos heróicos, tá? Sem nenhum medo das consequências, né? Primeiramente, em 1968, nas Olimpíadas da Cidade do México, teve um movimento que foi conhecido como os Panteras Negras, tá? Como assim, professor? O que foi que ocorreu nas Olimpíadas do México? Ocorreu dessa maneira, meu querido. Ó. Dois atletas norte-americanos na corrida de 200 metros, eles, Don Smith levou a medalha de ouro e John Carlos, ele ficou com bronze. Porém, por que essa data foi marcada? Foi um fato muito histórico. Porque na hora de subir ao pódio para a premiação, eles tiraram o sapato, né? Tiraram o sapato, estavam de meias pretas, agasalho, e os dois estavam com luva preta. Então, ao tocar o hino dos Estados Unidos, os dois ergueram o punho para cima, né? E baixaram a cabeça. Aquele momento ficou marcado na história, porque aquele momento ali, aquele ato foi contra o racismo que existia, principalmente nos Estados Unidos. Ele fez esse gesto deles, foi conhecido como os Panteras Negras, porque foi um movimento criado há 2 anos antes de 1968, pelo grupo socialista e pró-revolucionário, que justamente eles criticavam, sabe o que? As agressões dos policiais norte-americanos nos Estados Unidos, tá? Olha só a consequência que teve. Até o Comitê Olímpico Internacional criticou a atitude desses atletas, porque eles relataram que não poderia misturar política e esporte. O que aconteceu? Automaticamente pegaram o visto deles, do México, e em seguida foram expulsos da cidade olímpica, tá? Por esse gesto. Então até hoje ficou marcado, se você observar, tem no livro de história, tá? Outro momento também foi as Olimpíadas de 1936 em Berlim, na Alemanha. E justamente porque nessa Olimpíada que teve na Alemanha, estava o chanceler Adolf Hitler, né? Porque dias atrás ele tinha dado uma entrevista falando que as Olimpíadas foram feitas para a raça ariana, né? Aquela raça que predominava a Alemanha. Porém, a delegação dos Estados Unidos, a maioria ficou com as medalhas no atletismo. Tá certo que a Alemanha ficou em primeiro lugar, mas porém, um atleta chamado Jesse Owens, ele se destacou porque ele ganhou 4 medalhas de ouro. Porém, um fato muito importante, Adolf Hitler estava no estádio de Berlim. Ele se recusou a fazer a entrega da medalha para ele, para você ter ideia. Então isso aí, e justamente logo depois em seguida, ele foi o primeiro a levantar a bandeira pelo racismo no mundo todo, tá? E não acontece isso somente nos outros países, não.
o que nós temos mais relatado no Brasil é preconceito sobre alguns jogadores. Por exemplo, ó, eu botei aqui o grafite de 2005 pelo jogo da Libertadores da América, contra o time Quilmes da Argentina. Tem um jogador chamado T. Sábado, argentino. Ele chamou ainda no primeiro tempo, hoje o grafite, ele se aposentou, né? Jogou no Wolfsburg da Alemanha, né? Ele se despediu jogando no Santa Cruz, né? De Recife. Então o que aconteceu? No primeiro tempo ainda, esse jogador da Argentina chamando o grafite de macaco. O que aconteceu? Terminou o primeiro tempo, automaticamente o grafite relatou para o juiz chamou a polícia. No primeiro tempo ainda, o jogador da Argentina ele foi preso. Foi conduzido à delegacia. Ele passou 2 noites preso, teve que pagar R$10.000 de fiança e ele ficou respondendo. Tá? Eu não coloquei aqui um racismo também sobre o goleiro Aranha. Um jogo contra o Santos e Grêmio, em Porto Alegre. Os torcedores chamando o goleiro Aranha do Santos de macaco, fazendo gesto, e as TVs, né, abertas, captando, né, os jogadores xingando ele com esses saltos racistas, tá? Pessoal, vocês têm que entender uma situação. Às vezes o racismo em si, eu já presenciei o racismo, né? Um amigo meu xingou o outro. Chamou, ei, macaco, desse jeito, o caramba, ele tá brincando, é meu amigo, ei, esse tipo de brincadeira você não pode aceitar, tá? Esse tipo de brincadeira não, racismo é crime, tá? Quantas pessoas não sofrem racismo aqui no mundo todo? Ah, mas quem é rico não sofre, só pobre, ei, não interessa, sofre sim, tá entendendo? Quando os jogadores ricos não sofrem racismo, até mesmo o jogador da Itália, o Mário Balotelli, quantas vezes ele não sofreu racismo? Jogador Daniel Alves, uma vez foi bater na Espanha, foi bater o escanteio, os caras jogaram banana em cima dele, ele pegou a banana, descascou e comeu. Então, para você ter ideia, como é que até hoje continua o racismo presente em todo o mundo. Quantas campanhas esportivas a gente não vê? Respeite a raça, não importa, tá? Então, para você ter a educação, gente, o respeito é de fundamental importância. Você pode ser a melhor pessoa que for, não ter respeito pelo outro, não importa a cor, a religião, sua opção, tem que haver o respeito, tá? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficar por aqui e um abraço do tio Pet.